Lucas capítulo 11. Versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 5. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Vá amigo, empresta-me 3 pães. Versículo 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Versículo 7. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, ou não posso levantar-me para tos dar. Versículo 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Versículo 10. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Versículo 11. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Versículo 12. Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Versículo 15. Mas alguns deles diziam: Dele expulso os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Versículo 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Versículo 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino, dividido contra si mesmo, será assolado, e uma casa, dividida contra a própria casa, cairá. Versículo 18. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino, pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Versículo 19. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Versículo 20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Versículo 21. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Versículo 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: E tornarei para minha casa, de onde saí. Versículo 25. E, chegando, acha-a varrida e adornada. Versículo 26. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Versículo 28. Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Versículo 29. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Versículo 30. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Versículo 31.
a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Versículo 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Versículo 34. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, ou mais, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Versículo 35. Vê, pois, que a luz que em ti não sejam trevas. Versículo 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Versículo 37. E, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, entrando, assentou-se à mesa. Versículo 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Versículo 40. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior. Versículo 41. Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Versículo 44. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Versículo 45. E, respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Versículo 46. E ele lhe disse: vai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Versículo 47. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Versículo 48. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Versículo 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns, e perseguirão outros. Versículo 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Versículo 51. Desde o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim, vos digo, será requerido desta geração. Versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Versículo 53. E, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Versículo 54. Armando-lhe ciladas, e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem.